gente, seja muito bem-vindo à nossa programação aqui na Unigente. Desejo que você de casa esteja muito bem e hoje eu estou aqui na Betos House Home Studio para falar de música. Quem que não ama música, né? Todos nós amamos música e a gente sem música, né, não consegue viver, né? Porque a música, ela ajuda muito a gente no dia a dia, no cotidiano. E eu estou com ele aqui para a gente falar de música, o Olá. Beto. Oi, Beto Lins. Bem? Seja muito bem-vindo à nossa programação. Eu que agradeço. Na Unigente. Seja muito bem-vinda. Olha só, vamos entrar aqui para você conhecer o nosso espaço de música e gravação. Vamos lá. Olha só, como é lindo o espaço, né, do Beto. Bem aconchegante. Você já dá para sentir música, né? Olha a guitarra, todo espaço. Já vai falando de música, né, Beto? Fala um pouquinho pra gente aqui sobre esse espaço. Aqui é a nossa recepção, né? Aqui eu atendo os alunos e os clientes de produção musical, né? Vamos entrar para vocês conhecerem o espaço de aulas e gravações. Vamos lá, gente, conhecer o espaço do Beto para a gente falar um pouquinho de música. Olha só, gente, quantos instrumentos. Aqui a gente tem violão, guitarra, contrabaixo, teclado, piano, né? Fala um pouquinho pra gente, Beto, de todos esses instrumentos que você tem aqui. Então, esses instrumentos aqui são os instrumentos que eu uso para as gravações e para as aulas também. E aqui é o espaço onde eu trabalho não só como produtor musical, mas como educador também, né? E aí a gente usa esses instrumentos, né? A guitarra, o violão, a viola caipira. Não sei se vocês conhecem a viola caipira. Olha só, tem gente, duas a ali, viola caipira. Mostra aí para as pessoas conhecerem. E logo acima um ukulele, que é esse pequenininho. É o espaço onde eu costumo ficar escondido aqui a maior parte do meu tempo. Instrumentos e ferramentas. Sim, exatamente. Essas ferramentas que, no caso, essas ferramentas são usadas para reparo dos instrumentos do estúdio. Me fala um pouco, esse aqui é o piano? Piano, né? Esse instrumento eu adquiri recentemente, né, para as aulas de canto e também para as gravações, né? Eu gosto de utilizar microfones direcionados para dentro do piano e fazer as gravações naturalmente, para ficar mais orgânica a gravação, sabe? Então, que maravilha! E é muito lindo, né? Sem contar que o som, nossa... O som é maravilhoso. É muito lindo mesmo. Né? E aqui você tem são todos violão? Sim, violões. Esse aqui é um contrabaixo, né? Contrabaixo de 5 cordas, esse com captação ativa. Ele era de canhoto, mas eu o transformei para destro. Deixou de ser ambidestro. Ali uma guitarra de 7 cordas, né? Um modelo Les Paul. E aqui todo o equipamento que eu uso para trabalhar. Teclado, as pedaleiras. Esse aqui é o seguinte, esse órgão tem uma coisa muito interessante. Aqui por baixo é uma mesa de mixagem, uma mesa que eu uso para colocar os meus equipamentos de mixagem, mas também é um órgão. Esse órgão, ele data de 1970. Então eu o transformei em minha mesa de mixagem. E esse aqui é um piano digital, né? Que e aí você usa o instrumento e ainda tem um pouquinho de você vai modificando. Exato. Que legal. E aqui os aparelhos de monitoração, né? Eu uso para trabalhar com mixagem, masterização, criação de jingles, spots. E trabalho com bandas também, já trabalhei com bandas, muitas bandas de diversos estilos, né? Muito bom. E artistas também, né? Cantores solo, cantoras. Estou amando conhecer o seu estúdio, o seu trabalho, né? Muito bom, estou muito feliz. E eu quero chamar você agora para a gente sentar, vamos sentar um pouquinho para a gente... Fica à vontade. Bater um papo referente à música, né? Certo. Tudo que você faz dentro do trabalho musical. Certo. Vamos lá? Falar um pouquinho do seu trabalho? Vamos. Conta pra gente como era você antes da música e agora depois da música. Bom, eu comecei por volta de 1993, 94, quando tive curiosidade com o violão, né?
que é o instrumento do meu pai, né? E aí, nessa fase, eu ajudava meu pai. Meu pai, ele era marceneiro, ele tinha marcenaria e eu o ajudava na marcenaria. Então ele tinha pelo menos uns 2 violões em casa e teve um dia que eu resolvi fazer um som pro violão. Que legal. E aí, a partir daquele momento, meu pai e minha mãe, eles começaram a me incentivar também, de certa forma. Até onde eles conseguiam me ajudar, eles me ajudaram muito nesse início, né? Mas nessa época eu não pensava em ser músico profissional, só pensava em tocar um instrumento musical. Pro hobby. Exatamente, pro hobby. É uma coisa que ao longo do tempo foi se desenvolvendo, né? E aí o interesse foi crescendo, né? E aí, no momento em que eu decidi me tornar profissional, então eu entrei na faculdade de música. Legal, mas seu pai, ele era tocador profissional ou era também... Não, meu pai gostava... era amante da música. Meu pai, ele né, amante da música até hoje, ele toca ainda, né? Que legal. E a minha mãe sempre gostou muito, ela tinha o sonho de aprender acordeon, sabe? Então era em casa a gente sempre ouviu muito a música, né? Muito então, bom. Com 13, 14 anos eu comecei a tocar violão, com a ajuda do meu pai, com os primeiros acordes, né? Ele me ensinou algumas coisinhas, os amigos também. E foi assim que tudo começou. E a gente vai aprendendo, né, dentro do convívio, né, com os pais, né? E quando tem os pais que gostam de música, como você falou, sua mãe, né? Exato. Era o sonho dela aprender a tocar Exato. o acordeon, que para muita gente que chama por outro nome, né, que é a sanfona, né? Sanfona. Então, nós temos essa diferença nos instrumentos, né? Pouquíssimas diferenças entre acordeon, gaita, né, lá no sul, e a famosa sanfona. E é muito bonito o som, sim, né, dela. Sim, e realmente, para quem gosta, principalmente é o nosso som. Eu, como sou nordestina, né, eu sou suspeita para falar, né? Certo, então. Nordestino ama demais o som do acordeon, né? Então. Sim, exato. A nossa música é uma música muito rica, né? Então a gente tem tanto esse lado da sanfona, aquela coisa mais regional, mais nordestina, mas também a gente tem aquela coisa mais dançante lá no sul, aquela coisa mais regional no centro-oeste, sudeste. Então o Brasil é um país muito diversificado, né? Culturalmente. Sim. Né? Então isso faz do povo brasileiro um povo muito com aquela sensibilidade para a música, né? Com certeza. Beto, me responde, dentro do seu conhecimento como um músico, o cantor pode estar iniciando uma carreira profissional? O cantor é assim, uma das primeiras pesquisas que ele precisa fazer é sempre sobre aula de canto. O cantor, ele tem que... Na verdade, todo mundo que estuda música e quer se transformar num artista, né, numa referência também, como músico, tem que passar a vida inteira estudando. Verdade. Passar a vida inteira estudando. Música é uma coisa infinita. Igual né? Medicina, né? Não pode parar. Exato, não dá para parar, porque são coisas muito... E olha que nós só temos 12 notas musicais, hein? Verdade. Imagina se tivéssemos mais. Então a gente está com essas 12 notas musicais aí há uns 700, quase 700 anos aí. E essas 12 notas nos proporcionam um material infinito para estudo de música. Verdade. Então o cantor, por exemplo, primeira coisa é ele saber a altura correta dessas notas, ele entender sobre campo harmônico, sobre tonalidades. Isso tudo faz diferença quando ele vai para cima do palco, porque esse conhecimento ele dá segurança para o cantor. O cantor ele acaba tendo facilidade para performance de palco quando ele conhece, muda muito, né? Quando ele conhece técnica vocal, quando ele conhece expressão vocal e quando ele conhece ainda mais a teoria musical. Verdade. E eu acho que a técnica faz muita diferença, exatamente, né, na vida exatamente. de um cantor. Né? Tanto em palco quanto em gravações. Isso, nossa, com certeza. É sensacional. Você acha que no Brasil os músicos e os cantores são valorizados como deve ser?
Bom, aqui no Brasil existem, né, sindicatos, existe a Ordem dos Músicos do Brasil também, né, são instituições. O ECAD, né? ECAD, existem, assim, o mercado da música no Brasil, ele tem uma certa exigência, né? Verdade. Pra gente ser organizado dentro de um ramo, né? O músico, o estudante de música e o artista, né, ele precisa fazer um passo a passo na carreira dele de uma forma bem sólida. Até, assim, por conta essa valorização, ela só aparece com o tempo. Verdade. Mas existe espaço para todo mundo. Seja no gospel, seja no sertanejo, seja no pop, existe espaço. Porém, essa valorização, vou agora entrando no quesito financeiro, né? Essa valorização ela não acontece muito de forma profissional, sabe? Aquela coisa do contrato. No nosso país ainda não, né? Aquela coisa do contrato, tem um contrato que deixa tudo muito bem amarradinho entre o dono da casa noturna, o bar, né, de música ao vivo, e o artista, e o músico. Então, entre as bandas também, né? Banda e dona de casa promoter de show, produtores, né? Então não existe uma profissionalização nesse quesito jurídico. Existem os artistas que estão no mainstream da música e estes sim são valorizados porque eles deram valor para esse passo que todo mundo precisa dar, que é o passo jurídico. Então mesmo que a pessoa vá tocar na esquina, tem que existir pelo menos um acordo que não seja só verbal. Né? Então aí, a partir do momento que a pessoa assina, mesmo que seja um pequeno contrato, um acordo, isso traz um certo tipo de outros olhos para aquele artista. Valorização, né? Para estar valorizando o trabalho então, dele ou dela, né? Exatamente, é uma coisa que... Verdade. Isso aí é uma profissionalização que não... É um tipo de passo que nem todo músico está disposto a dar, porque também por conta de muito gasto com advogado, criar um contrato, um contrato hoje em dia se paga em torno de R$2.000, R$3.000, mas é uma coisa que vai te dar uma certa segurança financeira. Verdade. Para todos os trabalhos que você for fazer. Então, e credibilidade também. Né? Então, existe o músico que sonha em ser valorizado, que não quer dar esse passo. Então, a gente precisa ter uma conscientização dessa parte. A parte jurídica, ela é, hoje em dia, fundamental. Você acha que a nossa cultura musical tem se perdido um pouco com esses novos estilos que está rolando aí, né? Tá. A questão dos estilos musicais, eu costumo separar, né? Existe a música de entretenimento, né? Para mim, existe a música de entretenimento, que é uma música, um tipo de música que precisa existir porque existe uma cultura a gente chama de cultura de massa, né? Massa cult que a gente chama, que é a grande parte do público, onde as pessoas realmente residem, que no caso é a periferia. Então essa é uma cultura que precisa existir. A música de periferia, as músicas dançantes, ela precisa ter o seu valor, precisa ser valorizada e precisa ter seu espaço. Então existe esse tipo de música, que é o de entretenimento e que precisa existir, porque por conta da nossa consciência social. A gente precisa aprender a conviver com esses estilos que são dançantes. Então, por exemplo, eu não costumo julgar uma pessoa que gosta de ouvir pagode alto em casa ou que costuma ouvir o funk, o batidão. Sim. E também não costumo julgar aquela pessoa que gosta de ouvir o sertanejo. Um rock ou um samba, né? Um forró. E essas músicas para mim, são músicas de entretenimento e elas precisam existir porque é um mercado muito abrangente, um mercado muito bom, né? Pessoas sobrevivem e vivem bem também dentro desse mercado, tá? Então é um mercado muito bom. E existe outro tipo de música, que não é a de entretenimento. Música erudita, música clássica, música instrumental. Existe o espetáculo, né, que a gente chama de musical. Então, existe esse tipo de cultura no Brasil e também existe essa outra cultura, a cultura de massa. Então, esses dois precisam
precisam também ter sincronização, se infundir um no outro, na verdade, porque isso também traz um certo tipo de, vamos dizer assim, a valorização dos estilos musicais, né? E traz também um pouco de cultura. Os espetáculos hoje no Brasil, muitos artistas têm cachês milionários, né? Esses artistas que são muito famosos. E por que eles têm cachês milionários? Porque o mercado da música é assim, não é uma coisa de julgamento, sabe? A gente não pode olhar assim para um artista que ganha milhões, como por exemplo a Anitta, uma artista sensacional, uma administradora sensacional também. E é um tipo de música que é da periferia, é um tipo de música que é a massa cult. Mas ela traz, o trabalho dela traz referência para todos os tipos de administração artística do Brasil. Porque ela sabe divulgar a música dela. Não só no nosso país, mas em outros países também. Tanto que ela é a artista mais tocada, a artista brasileira mais tocada no mundo hoje em dia. Verdade. Dá a entender às vezes, né, que é injusto, né, falar um mercado injusto, né, porque com uns dá certo, né, acontece, né, e com outros não. Né, a forma de divulgação, né? Sim. Você concorda com isso, então? Eu acredito que todo o trabalho, ele traz um resultado, entende? Independente se a pessoa é famosa ou não, essa pessoa às vezes está ganhando o pão de cada dia tocando ali todo final de semana naquele barzinho da esquina. Sim. Então esse é um outro mercado que é muito importante para o cenário cultural, para a música também. Para um cantor e músico iniciante que não tem conhecimento técnico da música, o que você sugere para início? O primeiro passo sempre pode ser tocar um instrumento musical. Também ajuda muito. Né, entender um pouquinho das notas. Para esse cantor, estudar um instrumento de preferência que seja piano, né? Mas se a pessoa gosta ou já toca alguns acordes no violão, também é fundamental. Mas que seja um instrumento que dê para executar uma harmonia, né? Porque o cantor, ele não nasce com aquele desenvolvimento técnico de projeção de voz, né? De jogar aquela voz para todo mundo ouvir, aquela voz forte, que vem com todas as frequências, aquela voz bonita muitas vezes. O cantor, ele nasce com uma voz natural, mas que se desenvolve através da técnica. Então, se ele nunca estudou técnica, ele nunca vai usar o seu máximo, né? Ele nunca vai dar o máximo no teu som, no próprio som, né? Melhor dizendo. E aí acaba criando, ou às vezes cantando músicas em uma baixa frequência, em um tipo de voz que vem um pouco mais fraca, né? Que não projeta a voz e nem tem muito brilho, né? Mas aquele cantor que está começando, a melhor forma de começar é fazendo aulas. É exatamente procurando uma professora ou um professor de canto que seja referência para ele, e consiga estudar essa técnica vocal, né? A gente chama de técnica e expressão vocal, que eu acho que é muito importante no cenário musical, no cotidiano de um cantor, a pessoa conhecer absolutamente tudo sobre todas as técnicas vocais. E aí não se perde, né? Porque vai melhorando o timbre, né, vocal. Exato. E também não prejudica as cordas vocais, né, referente à forma que está cantando errado, enfim. Exato, Então tem isso também. Sim, a técnica vocal, ela só pode ser praticada, desenvolvida com consciência. E o que é cantar com consciência? É cantar de forma completamente livre, né? É aquela pessoa que canta consciente, é aquela pessoa que gosta de cantar e canta para se divertir. E muitas vezes, com o tempo, com o trabalho de aula de técnica vocal, ela acaba desenvolvendo e encontrando a sua própria voz, né? Então, existem casos muito interessantes para contar sobre isso. O vocalista do Metallica, por exemplo, ele foi um cara que cantava sempre de uma forma com bastante drive, com bastante potência no drive. E depois que eles tiveram a ideia de gravar um DVD com orquestra, ele teve que fazer aula de canto. E para você ver, ele já tinha ganhado milhões na música, já tinha vendido zilhões de
cópias de discos, mas ele foi fazer aula de canto porque ele se deu conta que ele ainda não tinha encontrado a voz limpa dele. Olha, isso é muito então, sério, né? Muitos artistas se perdem dentro do estilo, tem essa dificuldade, né, para encontrar a própria voz. O estilo. Nesse DVD, todo mundo se espantou, inclusive os fãs, né? Se espantaram com o timbre de voz que ele tinha colocado naquele DVD. Ficou completamente diferente. Olha. E totalmente clean, totalmente. Esse DVD, ele foi lançado em 2002 e eles gravaram com a orquestra de São Francisco, né, nos Estados Unidos. E hoje em dia ainda é referência. Eles regravaram isso há poucos anos atrás. Regravaram esse mesmo DVD com a mesma orquestra. E a potência vocal, ela depende dessa técnica. As nossas pregas vocais, elas podem lesionar, elas podem, se você passa muito tempo fazendo um tipo de projeção errada da voz. E aí vai sentir dor, né? Porque cantar não dói, né, exatamente. Gente? Se tá doendo, então tá cantando de forma errada. Exatamente. Né? Fazendo falsetes, enfim, tudo errado. É isso que você orienta as pessoas. Tipo o Zezé de Camargo, né? Ele tá tendo dificuldades para chegar às notas que antes ele chegava, né? Certo. É referente a isso. No caso do Zezé, é uma coisa interessante que você falou agora. O Zezé de Camargo, ele sempre foi um excelente cantor, né? E compositor ainda mais. Porém, a gente encontra nele um certo tipo de resistência a admitir que ele cometeu erros. Erros graves, né? Tanto é que esses erros são irreparáveis. Isso aconteceu dentro do rock também. Tem um vocalista chamado Edu Falaschi que ele deu a volta por cima total, mas ele passou um período da vida dele cantando músicas que eram realmente muito, muito altas, né? Uma banda chamada Angra. É uma banda que eu gosto muito, muito. E esse é um artista que eu também gosto muito, o Edu Falaschi. E ele tem um registro de voz que não era compatível com o que eles estavam fazendo na época. E aí isso lesionou a voz dele, ele teve problemas, eles tiveram cancelamento de shows, enfim, esse cantor, ele foi atrás, ele conseguiu dar a volta por cima e gravou um DVD sensacional, utilizando as tonalidades que são confortáveis para a voz dele. E as técnicas corretas. E as técnicas corretas. Esse é um outro exemplo. E no caso do Zezé, a gente encontra um tipo de resistência a admitir essas coisas. Sim. Né? Tanto que ele procura de toda forma usar outros recursos e tudo, mas isso é uma coisa que não tem jeito. A pessoa precisa voltar algumas casinhas e reaprender a usar a voz. E fazer aula, logicamente fazer aula com um especialista. Então, no caso, para ele... tem jeito, né? Ele pode correr atrás que tem a solução. Existe uma solução, baixar as tonalidades das músicas e ele encontrar o limite de altura, de tessitura da voz. Tessitura é uma palavra assim, tessitura significa a nota mais grave, né? O alcance da voz dele. A nota mais grave até a nota mais aguda, isso nós chamamos de tessitura. Então esse alcance, ele precisa trazer um pouquinho mais para cá, é como se nós estivéssemos olhando um piano. E dentro desse piano de 88 teclas, existe um registro que ele pode cantar. E essa tessitura, ele não pode ultrapassar essa tessitura, jamais. Então, como ele ficou muitos anos fazendo shows ao vivo, passando essa tessitura, e muitas vezes fazendo... forçando, né? Às vezes um tipo de voz que ficou muito presa na garganta, né? Tanto que a gente via isso claramente, né? Aquela veia soltada dele e tudo. Então isso aí é uma coisa que prejudica muito. Mas hoje em dia pode ser que ele volte a cantar normalmente se, né, ele fizer isso, né? Baixar um pouco as tonalidades das músicas e não ultrapassar os limites da voz dele. Verdade. Tomara que aconteça isso rápido, né, gente? Porque ele é um profissional, né? Muito bom. Excelente, né? Um excelente profissional. Muitos clássicos. Dentro da música, né? Sim, muitos clássicos ele compôs. Então, muita gente acha que fazer falsete, você sabe, assim, não, falsete é técnica. Entendeu? Se faz errado, vai provocar calos mesmo então, nesse caso, vocais. O falsete, na verdade, até uma coisa interessante. O falsete ele é um tipo de voz que
é uma técnica que é usada muito em música erudita. Isso. Né? Alguns artistas, né? O Bee Gees usava muito, né? Adam Levine do Maroon 5 utilizou muito e utiliza até hoje. Então são técnicas esporadicamente usadas no pop, na música popular, mas é uma técnica muito usada mesmo na música erudita. Como que você acha que está o mercado fonográfico em relação à música gospel e secular? Tá. Bom, em relação à música, nós tivemos vou tentar contextualizar da forma mais breve possível essa transformação do mundo dentro da cena fonográfica, né? Então, você tem uma década de 80 ali, década de 90, onde os artistas vendiam muitos discos, né? Então, uma indústria toda, né, a indústria fonográfica toda girava em torno de uma gravadora, né, uma boa gravadora que lançava os discos. Sim. Né? E aí, por volta de 1986, tem um cara chamado Karlheinz Brandenburg, que foi um cara que começou a pesquisar um tipo de formato de som menor, que nós chamamos hoje em dia de MP3. E ele estava fazendo uma tese de mestrado, né? E ele tentou formatar uma faixa de áudio que fosse o mínimo possível para usar dentro de um computador. Juntamente a esse desenvolvimento do MP3, já havia lá o MP2, tudo, mas juntamente com isso, por volta mais ou menos metade da década de 90, final da década de 90, começaram a acontecer alguns vazamentos em uma fábrica de CDs. Em uma loja uma fábrica de discos, né? de CDs na época. Assim, paralelamente, os fabricantes de computadores, eles começaram a fazer computadores com gravador de CD. Então, se você pegar assim, o fio da meada, se você pegar a linha histórica, você vai juntando uma coisinha aqui, uma coisinha ali, e deu no que deu. Então, aí iniciou-se então uma pirataria em torno da música, não só a gospel, mas também a música secular, por conta desses computadores que tinham gravador de CD, o MP3 e a internet, o desenvolvimento da internet, a tecnologia. Então, vamos dizer assim que as gravadoras, assim, muitas faliram, muitas grandes gravadoras fecharam as portas, mas as que sobreviveram, elas tiveram que se adaptar ao cenário, à indústria fonográfica que estava se transformando. Então, vamos lá. O desenvolvimento do MP3, vazamento na fábrica de CD, fabricante de computador criando computadores com gravador de CD. Então, tem um tipo de música, né, que começou a ser colocada na internet, na rede, né? E aí as pessoas começaram a fazer download dessas músicas sem pagamento de tributo, totalmente de graça. Então surgiram sites que viviam de anúncios também, provedores de internet que se aproveitavam também dessa onda de todo mundo precisava ter internet em casa. Sim. Né, final da década de 90, início dos anos 2000. Então a indústria se transformou através de todos esses fatores que a gente está conversando aqui. Né? A partir dos anos 2000, todas as bandas começaram a olhar para aquilo e falaram, olha só, estão pirateando meu disco, os artistas famosos. Sendo prejudicados, estou perdendo dinheiro. Então aí as gravadoras, elas se viram numa sinuca de bico, a famosa sinuca de bico. Não tinha mais o que fazer, porque juridicamente não tinha, judicialmente não tinha como fazer muita coisa, porque não existiam leis, né? Não existiam leis, não existiam regras para a internet nessa época. E aí, o cenário fonográfico ele se transformou. Hoje em dia, eu vejo que o cenário fonográfico, a indústria fonográfica se transformou para melhor. Porque uma pessoa compra um celular, ela baixa um app e ouve a música, faz uma assinatura muitas vezes, nem precisa fazer assinatura, e ouve a música que ela gosta no celular. Para a música, isso é fantástico. É sensacional isso. A tecnologia é sensacional. Aí,
o artista ele pode continuar vendendo, mas ele vai ganhar dinheiro com shows. Ganha alguns centavos. Se ele tem um artista muito grande, ele ganha muito dinheiro, né, com execução de músicas, né, via streaming. Mas se é um artista pequeno, ele vai ganhar alguns centavos. Ele pode viver com a venda de shows e tudo. De certa forma foi bom, né, para os artistas, para a música, isso. Para as gravadoras, que eram as pessoas que são até hoje, né, as pessoas que estão sempre acima na pirâmide desse conglomerado de coisas, para eles não foi muito bom, mas agora eles já se adaptaram, eles estão ganhando muito dinheiro, a gente sabe disso. Então é isso, a música gospel e a música secular se adaptaram, aprenderam a se adaptar a isso, né? Hoje em dia é muito difícil um artista querer lançar um CD. Não tem mais, né? A era CD se foi. Muito difícil. Apesar de que esses dias atrás eu produzi um artista solo, que ele é cantor, compositor, né, e violonista, muito bom. E ele é o Renato Furegatti. Ele é um compositor raiz, é aquela pessoa que, não, eu vou lançar meu CD. Ele foi lá e fez as cópias do CD dele. E ele quer distribuir esse CD, ele quer lançar. Eu conversei com ele, ele vai vir aqui para a gente poder lançar as músicas deles em streaming também. Ele não quer ficar só no CD, ele quer pegar outra fatia também. Então, no seu ponto de vista, o computador não é um vilão, né? Que tirou toda essa oportunidade que as gravadoras, né, e os cantores tinham. Não, na verdade o computador ajudou muitas pessoas, né, a desenvolver essas ferramentas que nós temos hoje. Então, por um lado, os fabricantes de computadores cometeram uma gafe, um pequeno erro talvez, mas isso não significa que, de certa forma, não os obrigou a digamos que, organizar a parte jurídica da música, né? E o desenvolvimento também. Sim. Você vê os sites hoje em dia, o site, um dos maiores sites de streaming, o Spotify, hoje uma potência dentro da música. Então, todo artista, de certa forma, depende diretamente do Spotify. Assim como outros serviços, né? Da Amazon, da Apple, né? De outras plataformas, né? Outras plataformas. O artista hoje ele depende dessas plataformas, só que de uma forma um pouco mais, uma forma um pouco mais tranquila, sabe? Não tem mais aquela coisa de contratual para a distribuição da música toda. Não, existem... De ficar segurando. Existe o artista independente que consegue hoje em dia gravar sua música e já lançar no dia seguinte. Sim. Né, com a finalização devida, consegue lançar no dia seguinte. E isso, de certa forma, eu acho bom para a música. Não foi muito bom para as gravadoras, mas até aí eles já estão ricos, enfim. Então, aconteceu isso também o Google, né, com a compra do YouTube e tudo, essas músicas que a gente ouve hoje em dia, elas começaram a serem lançadas no YouTube através de pequenos vídeos com capa do disco. Então teve uma gravadora, se não me falha a memória, Universal Music, os diretores chegaram no Google, né, o pessoal do Google, a diretoria, falou: olha, o pessoal tá lançando nossas músicas aí no seu site, cara, e a gente não tá recebendo nada, né? Bom, daí o Google chegou assim e falou: olha, cria um canal. cria um canal. Então eles criaram um canal, e um dos canais mais ouvidos hoje em dia, vistos hoje em dia, assistidos hoje em dia, é o canal Vivo, né? Que é o canal de distribuição, o maior canal de distribuição de música dessa plataforma aí, do YouTube, desse site. Então, esse é só um exemplo de como, não só dentro do ramo musical, mas dentro da indústria fonográfica em si, existiam muitos conflitos de interesses, né? Mas que todo mundo foi se organizando, foi se ajeitando, né? Então isso é bom para a música, no meu ponto de vista. Não vamos esquecer também, né, da fita cassete, o vinil, o Walkman, que era sucesso, né? As pessoas com a fitinha dentro dele, ouvindo as músicas, né? Me conta um pouquinho aí então, disso tudo. Essa transformação, por um lado, foi muito bom, né? Da gente poder ouvir diretamente o som digital em alta qualidade
diretamente de um celular, né? Antigamente a gente andava com as fitinhas, a gente precisava ter um Walkman para a gente ouvir, ou às vezes um aparelho de som, aqueles aparelhos enormes em casa para a gente poder ouvir um som, aquele famoso 3 em 1, né? A toca-disco, a toca-fita, o rádio, né? Com duas pilhas de caixa desse tamanho, né? Então, assim, por um lado foi muito bom, porque hoje ainda existem pessoas que preferem ouvir música num CD ou num vinil, né? Que é uma coisa que é aquela coisa do apego às coisas do passado. Isso daí tem que existir também, porque existe um mercado também dentro disso. Existem lojas de vinis ainda que ganham muito dinheiro, tanto na internet quanto lojas físicas. Sim. Porque são pessoas que vivem com a venda de produtos, esses produtos que a gente considera hoje meio arcaicos, né? Mas isso é fundamental para o mundo da música. Que tem pessoas que amam demais, né? Sim, tem fábricas ainda hoje de CDs e de discos, né? De vinis. Então isso ainda é um mercado muito bom, porque isso alimenta a música, né? Alimenta as pessoas também, porque as pessoas vivem disso. Então isso faz parte do desenvolvimento cultural, né? Então a gente não pode se afastar também muito dessas raízes, né? Não, com certeza não. Então é muito bom. Os nossos filhos, né? O seu, os meus, não acompanharam nessa época, né? Mas você, eu, entre outras pessoas que está aí nos assistindo, né? Sabe do que a gente está falando, né? Exatamente. Desse assunto. Exatamente. E é um tempo que, com o decorrer, né, tá indo embora, né? Mas a gente sente falta, sim. A gente né? sente falta, Não é verdade? Você sente falta, né? Sim, muito, né? Tinha um aparelho, até hoje eu me lembro do primeiro aparelho Gradiente que eu tive, ficava me achando com aquele aparelho, colocava o CD e a coisa toda piscava, assim. Então, as luzinhas. É uma coisa surreal. Então, quando eu era moleque, eu gostava de pegar o CD, colocar ali e aumentar no máximo. Mas isso é uma coisa que a gente não pode deixar de fazer, né? Às vezes, isso faz parte da nossa memória afetiva também. Aquele momento nostálgico de você pegar uma fita cassete, colocar num aparelho antigo e ouvir. Falar, nossa, isso ainda funciona. E é bom ouvir isso. Isso é a memória afetiva da música, né? Que fez parte da nossa história, né? Exatamente. De muita gente também. A gente vai para um intervalo, já a gente está aqui novamente e tem muita coisa boa. Não sai daí não, fica aí juntinho comigo, tá bom? Aqui na Unigente. Beto, você como um professor de música, a educação musical é de extrema importância? Sim, desde as primeiras idades, né, é importante, porque é uma forma de sensibilização, né? Então, se nós tivéssemos lá uma educação musical implementada na escola pública, desde os primórdios no início do século XX, hoje, muito provavelmente, nós teríamos uma sociedade bem menos violenta. Sim. E muito mais rica culturalmente, né? Hoje em dia, o cinema, o teatro, a música, todas essas artes, elas fazem parte de um tipo de formação do ser humano. Então, tudo isso sendo ensinado, sendo transmitido, né? E sendo visto pelas crianças, né? Isso forma caráter. Né? Verdade. A moral e o caráter, eles são, assim, na minha humilde opinião, são construções, né? A gente constrói isso. E a gente só constrói isso com aquilo que a gente vivencia. Então, a música, a arte, artes plásticas, a dança, o cinema,
o teatro, tudo isso forma caráter. Então, se isso estiver na base daquela determinada família, naquele lar, isso vai fazer toda a diferença para aquela criança no futuro. Existiu um início, né, que nós chamávamos na época aqui no Brasil, de canto orfeônico, né? Quem desenvolveu isso foi Heitor Villa-Lobos, né? Executou todo esse projeto de canto orfeônico, mas isso se perdeu, né? A gente passou por ditadura militar também, tiraram a matéria, essa matéria tão importante, educação artística das escolas, canto orfeônico, colocaram a educação moral e cívica, sabe? Então, a gente passou por períodos da história do nosso país que foram muito castradores, né, para a arte em si. Para todas as artes, né? Todas essas artes que as artes cênicas, a música e tudo. Mas hoje em dia, pelo fato não só da nossa população ter crescido de forma tão abundante, né? Existe também uma cultura muito mais diversificada, né? Então, a gente dependia muito da educação musical, né, nesse começo de século, mas não aconteceu de forma efetiva, né, e duradoura. Mas hoje em dia criaram-se já leis que obrigam, né, as escolas a terem essa matéria música dentro da grade curricular. Não sei se estão cumprindo, mas tem lá. É muito importante, é muito né? importante, muito importante. E muda vidas, não é verdade? Transforma a vida de muita gente, a música. Tem muitas pessoas que ainda não sabem a diferença entre a música gospel e a secular. Fala um pouco para quem ainda não sabe. No caso da música gospel, na verdade a gente costuma chamar de música de adoração, né? Então, o famoso worship, né, que agora todo músico gospel gosta de chamar de worship, que acho que fica mais bonito, né, fica legal. Mas assim, a música de adoração, ela é um tipo de música importante também para aquela determinada região onde tem aquela igreja. Porque, veja só, muitas pessoas começam a tocar na igreja. Aqui no Brasil, eu conheci uma penca de músicos que começaram dentro da igreja. Sim. E eu vou dar um exemplo, o Mateus Assato. É um grande guitarrista famoso hoje em dia. E ele tocava na Primeira Batista, lá de Campo Grande. A igreja que inclusive eu congregava, tocava também. Então é um músico extraordinário. É um músico extraordinário. E ele hoje em dia ele já tocou ele está tocando com Bruno Mars. Já tocou com Tori Kelly. Então a igreja, ela faz parte de um tipo de formação musical que no Brasil é importante. Muitas crianças começam através da música que é ensinada dentro de uma igreja, muitas vezes. Então, é um tipo de música que tem o seu público específico. Tem uma cena também, né? E também tem aquela coisa do CD, que hoje em dia o gospel, ele é o estilo que mais vende CDs ainda. Então, os outros estilos não vendem mais, enfim. Mas hoje em dia o gospel ainda movimenta esse mercado do CD. E a música secular, ela é um tipo de música que não tem ligação com o culto religioso, né? Mas a música secular, ela é importante porque muitas vezes o músico que só toca a música de adoração, ele não tem uma formação completa se ele não sai daquele nicho. Então, a pessoa que quer se profissionalizar, ela tem que passar pelos dois mundos, principalmente na música. É importante. Por que é importante? Porque eu já vou citar um exemplo. A parte rítmica da música é uma parte que exige muita atenção e muito foco, principalmente na hora de tocar. Então, os estilos que mais trazem conhecimento rítmico hoje em dia é o samba, é a bossa nova, é o jazz. Esses estilos todos, eles não são tocados muito na igreja. Existem igrejas que os músicos tocam esses estilos, mas porque eles já tiveram um pé fora da igreja. Então, aquela fase que eles passaram fora da igreja foi importante para eles aprenderem outros estilos, né? Porque o músico, hoje em dia, a igreja, ela não remunera. Não. Muito poucos casos, por exemplo, acho que a Internacional da Graça de Deus, ela paga bom, enfim. Tem poucas denominações que pagam o que um músico precisa para viver. Então, aquela pessoa, muitas vezes, só um músico amador que está ali em cima do púlpito tocando, mas quer se profissionalizar. Só que aí essa pessoa, para se profissionalizar, ela precisa sair da música de adoração para ela entender mais
a parte harmônica, rítmica, melódica da música. Porque não tem estrutura, né? E vamos dizer assim, frisar que nós, dentro do gospel, que saíram do gospel e foram para o secular, né? Tem muitos cantores e cantoras profissionais muito boa. E a Whitney, né? Certo. Ela era evangélica, batista, né? Exato. E você vê, cresceu, né? Aprendeu, né? O gospel e daí foi para o secular por falta de oportunidade, né? Que não tinha tanto no gospel, né? Exato. A música, ela tem essa ligação com a igreja, né? Desde os primórdios, desde a época da origem do blues, né? Dos espirituais. Então, um dos principais estilos que nós conhecemos hoje para estudo da música é o jazz. Sim. Esse jazz ele se desenvolveu através de uma comunidade em New Orleans, e é um jazz mais tradicional, é um tipo de música mais instrumental e de improviso. Mas muitos músicos da época já tinham passado pela igreja, né? Então eles saíram dessa comunidade para tocar em boates, em casas noturnas, para ganhar, né, o famoso ganha-pão do dia. Então a música, hoje em dia, a música que a gente conhece como jazz, como música instrumental, ela teve sua origem, né, através de um tipo de manifestação ritual, um tipo de ritualística, melhor dizendo. A igreja, né, trouxe essa educação musical nos primórdios desse estilo, que é o blues e o jazz, né, através dos espirituais. Mas o desenvolvimento ao longo da história se deu fora da igreja, desses estilos. Tá? Então, a gente tem uma ligação, né? A gente vê um tipo de formação instrumental que é baixo, batera e guitarra, muitas vezes um piano. Essa formação era usada dentro de uma igreja. E quando o cenário musical, os músicos eles começam a sair da igreja, então começaram-se a formar essas bandas instrumentais que foram tão importantes para o estudo da música hoje em dia, que até hoje são estudados em faculdades, né? O jazz hoje em dia é um dos estilos mais estudados em faculdades de música popular, música tradicional, a música erudita já tem outro tipo de história, né? Mas os principais compositores da música erudita, Johann Sebastian Bach, ele trabalhava como empregado numa capela, Handel também. Então a música, ela sempre teve essa ligação com a música do culto religioso. Gente, particularmente, né, eu tenho um pouquinho de decepção dentro desse ponto, né, que as pessoas falam assim, porque é para fazer para Deus. Então, para fazer para Deus, você tem que fazer de qualquer jeito, você tem que fazer de graça. A pessoa, para chegar até o local onde ela está sendo convidada para ir cantar ou para ir tocar, ela não tem um custo. Ela, para produzir o trabalho dela, ela não tem um custo, porque o produtor vai produzir de graça, né? Então, para ela chegar até o local, seja de ônibus, seja de Uber, seja de trem, como é que ela vai chegar? Vai chegar de graça? Não, gente. Então, assim, as pessoas, eu quero chamar a atenção dos pastores, tem que ter consciência que da mesma forma que vocês têm custo, têm gastos, têm responsabilidade, quem canta, quem toca também tem responsabilidade, quem produz também tem, porque a gente, se vai produzir uma música, a gente precisa pagar para o produtor tem a responsabilidade dele também. Então eu sou um pouco decepcionada nesse ponto, né, que as pessoas têm essa mania. Para o mundo é tudo, solta bastante, mas quando é para Deus, vamos fazer de qualquer jeito, porque para mim tá taxando Deus como o quê? Deus é o nosso lixo? Não, para Deus nós temos que dar o melhor, fazer o melhor para Ele, né? Exatamente. Nessa área da música gospel, o que acontece muito é que existe um descaso da diretoria da igreja, né, da parte dos pastores e tudo, em relação à música, porque para ele não é a parte essencial, a parte fundamental. Mas para as pessoas que trabalham com música, a música ela é
uma parte importante do culto daquele pastor. Porque se você parar para pensar, existe um tipo de cultura dentro da igreja de que a música ela não precisa ser remunerada. Sim. Isso é uma coisa que a igreja precisava mudar e, no meu ponto de vista, os pastores, a diretoria da igreja, tinha que aproveitar aquele dinheiro que eles não né, posso falar, né? Pode falar. Eles não pagam impostos. Então, poderia direcionar esse dinheiro para fazer não vou dizer assim, uma boa ação, né? Porque senão fica aquela coisa de caridade, né? Mas poderia direcionar para um outro departamento, né? Acho que a profissionalização, ela começa aí. Sim. Né? Muitas igrejas não têm essa parte profissional de administração de louvor. Coloca uma pessoa encarregada lá, dá um salário bom para ela, aquela pessoa é chamada de ministro de louvor, mas e aí os outros músicos não ganham nada com isso. Sim. Então, o mais importante é que esse ministro de louvor, ele tenha um outro escritório, onde ele administre a parte de remuneração desses músicos, desses levitas. Justo, né? Que é uma coisa justa, porque, convenhamos, se a pessoa vai sair da casa dela para ir tocar na igreja, tudo bem, é um culto, que ela está participando daquela comunidade, mas ela também tem custo de transporte. Sim. Ela também tem custo de manutenção dos instrumentos musicais dela, né? Porque corda é uma coisa muito... Encordoamento de um contrabaixo é R$300. Verdade. O encordoamento bom de guitarra você paga mais de R$100. E a loja não fornece, né, para o dono do instrumento gratuitamente. E aí muitas igrejas que têm os instrumentos, eles não fazem os reparos necessários. Então existe uma série de coisas que precisavam serem mais profissionais da parte da diretoria da igreja. Então começa por aí, né? Então aí eu acredito, né? Você sabe, eu já fiz parte da igreja evangélica. Hoje em dia eu não faço parte de nenhuma denominação, né? Mas eu creio num Deus que é justo. Verdade. E que na palavra dele, ele fala, né, que devemos honrar quem nos honra. Exatamente. Né? Se você me honra, eu tenho que te honrar também. Exato. É o correto. Exato. Não é verdade? Então a música, eu sou otimista. Eu sei que um dia essa profissionalização, né, da administração da igreja vai acontecer. Esse campo visionário aí, as pessoas possam mudar. Exato, né? Eu acredito, eu creio. Beto, responde pra gente. Você produz todos os estilos musicais? Todos os estilos, todos. Você tem mais habilidade para um estilo? Todos os estilos, tem tanto do gospel até o samba, pagode, a música instrumental, a música sertaneja já produzi aqui também, o rock nacional, o rock internacional, já produzi hip hop acústico também, música eletrônica, já fiz de tudo. De tudo um pouco. De tudo um pouco, É uma salada, né? Exatamente. Muito bom, então. Você é cantor, compositor? Não, eu sou músico instrumentista. Eu tenho um trabalho de música instrumental, completamente voltado para música improvisativa, né? Que é o MPB instrumental, essa coisa de um pouco de rock, né? Uma pitada de rock e um pouco de jazz também. Então, meu trabalho de composição gira em torno do meu instrumento, que é o violão, onde eu sou formado. Me formei entre 2002 e 2006, eu me formei em música na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, onde eu estudei o violão erudito, né? E hoje curso de licenciatura também e especialização num instrumento musical. E hoje em dia eu trabalho com guitarra e violão. A música, ela tem o poder de transformar vidas? Com certeza. A música, ela transforma a pessoa, não só no sentido da percepção musical dela, mas a percepção das outras coisas também. Né? A gente começa a ouvir música, a gente começa a estudar música, a gente começa a prestar atenção na música que está passando num filme, numa apresentação de teatro, a gente está lá assistindo, começa a rolar um som, a gente começa a ter mais afinidade com aquele som, então os instrumentos passam a ter
ganhar vida pra gente, né? A gente ouve uma música, a gente não fica ouvindo só aquele cantor, aquela cantora, a gente ouve o que está por trás também. Então a música ela desenvolve não só a percepção musical, mas a sensibilidade da pessoa. Você acha que a música brasileira está estagnada ou está no auge? Música brasileira? Bom, aí nós temos uma questão muito importante dentro dessa sua pergunta, que a gente precisa chegar ao consenso de qual música brasileira que a gente está falando, porque nós temos a música que é a MPB mesmo, né? Dentro desse balaio aqui a gente tem vários artistas e compositores, né? Nando Reis, o Titãs que está voltando, inclusive está voltando recentemente. Sim, mas eu falo como um todo, né? Sim, existem esses artistas que são os artistas mais consagrados da música que voltaram a fazer shows, né? E existe a música dos artistas que são de música instrumental também, que é um mercado importante. Eu digo no sentido importante por conta da própria música mesmo. É aquela música pela música mesmo, sabe? Então, na história do nosso país, a gente já teve, além desses cantores, desses compositores de música tradicional, como Heitor Villa-Lobos, né? Nós tivemos uma leva de músicos que trabalharam na música instrumental que são muito importantes. Muito importantes. Sim. Tá? Então, César Camargo Mariano, Hélio Delmiro, né? Arismar do Espírito Santo. Esses músicos são referências. Nós temos a Virada Cultural, que dentro desse projeto existem vários artistas que costumam ganhar algum espaço ali. A virada cultural, infelizmente, acontece poucas vezes no ano, deveria acontecer mais vezes. E são assim, eles tentam colocar artistas de todos os nichos. Para dar oportunidade. Para dar oportunidade para todo mundo, mas eu acho que tem que criar mais coisas como essa, não só a virada cultural. Precisa ter mais coisas voltadas para a música instrumental. A música que eu acredito que seja a música fundamental para a cultura do nosso país é a música instrumental. Porém, existe um tipo de artista que já está muito bem remunerado daquele outro lado. Então, pegar a verba e relocar para outro lugar. Sim. Né? Para a gente atender um tipo de artista que está escondido ainda. Né? Dá oportunidade, né? Dá oportunidade e espaço. Verdade. Você já tocou no Rock in Rio. Como que foi essa experiência para você? Foi sensacional. A atmosfera de estádio. Eu nunca tinha tocado para tanta gente. E foi no Allianz Parque. Nós tocamos para mais de 30 mil pessoas nesse dia e 1.000 músicos tocando ao mesmo tempo. Então, olha, deu um friozinho na barriga. 200 bateristas, 200 cantores, 200 guitarristas, mais uma penca de tecladistas, baixistas e guitarra por todo lado. Então foi sensacional, Esse projeto, né, que foi idealizado pelo Fábio Zaganifi, que é um italiano que começou isso lá em Cesena, que é uma cidadezinha pequena da Itália, né, por volta de 2015. E esse projeto ele veio para o Brasil, eu me inscrevi e depois de 5 dias, curiosamente, recebi um e-mail com a aprovação. Eu mandei um vídeo, sim. Que maravilha. Tem muita gente querendo entrar nesse negócio, eu acho que não vou nem ser. Mandei um vídeo lá para eles, eles me mandaram um e-mail, olha, você está aprovado com louvor para a nossa apresentação no dia 1º de outubro de 2022 em São Paulo, no Allianz Parque e tal. Eu falei, nossa, é agora. E aí a atmosfera de estádio é sensacional, é uma coisa surreal, né? É uma das coisas mais impressionantes que eu já participei. Sinceramente, eu acho que eu nunca senti um som tão poderoso à minha volta e um público cantando junto com aqueles 1.000 músicos. É uma coisa sensacional. Eu até fico arrepiado. A adrenalina vai lá em cima. É sensacional, uma das coisas mais sensacionais que eu participei na minha vida. Assim. Nunca vou esquecer disso. Muito bom. Beto, eu tô sabendo que você desenvolve um projeto aí maravilhoso, né, para empresas, e você aí faz esse trabalho aí para desestressar eles. Como que é esse trabalho? Me conta aí como que é esse projeto. Esse projeto é sensacional. A ideia foi de um amigo meu chamado Rogério, amigo e aluno, e ele teve uma ideia incrível de transformar o treinamento para uma consultoria, né, que é dele, em uma manifestação cultural.
Então ele também sentiu essa influência que a gente teve do Rockin' Thousand. Então a gente tenta fazer em número menor o que se faz dentro do Rockin' Thousand. Todo mundo tocando junto ao mesmo tempo ali. Então esse é um projeto muito interessante, porque a gente vai para dentro pode ser um hotel, um saguão, um teatro, leva um grupo de pessoas de uma determinada empresa e essas pessoas vão construir instrumentos de forma alternativa, né, aos instrumentos recicláveis, e vão tocar junto com a gente. E dentro desse treinamento acontece um pequeno milagre, assim a gente chama, né? Uma certa transformação nas pessoas, que elas conseguem sentir a vibração de absolutamente tudo que está rolando ali dentro. E aí o resultado é sensacional. Então é um trabalho que eu gosto de fazer, porque ele envolve não só a parte da educação musical, sim, como também a parte vocacional, a parte do incentivo, né? A parte também artística. Então é um trabalho sensacional que eu estou prestando esse serviço para esse meu amigo de longa data, que está encabeçando esse projeto, que é uma pessoa sensacional, uma pessoa formidável e que também é um dos meus melhores alunos. O cara é muito dedicado. Maravilha. E o retorno é muito positivo. É muito positivo, né? Olha. A gente já fez com várias empresas aí e agora, em algumas semanas, nós vamos apresentar mais um projeto desse para uma outra empresa. E funciona mais ou menos assim: a música, ela em uma manifestação muito numerosa, ela traz um tipo de vibração, de energia para você, que você já sai daquele lugarzinho, quando você sai daquela, assim, quando você pisa fora do teatro, do saguão do hotel, você já sente que você está diferente de quando você entrou. Porque você libera muita energia quando você está tocando, mesmo que seja percutindo algumas notinhas num xilofone de brinquedo, mesmo que seja um tambor feito com lata de leite ninho, com garrafa PET, pele de garrafa PET, mesmo que seja um chocalho de lata de refrigerante, assim, que a gente usa muito, ou um tubo sonoro que a gente também costuma usar. Então essas coisas todas juntas faz todo mundo sentir o que é a vida. Porque sim, é um trabalho que tem que ser feito em grupo. Então você tocando um instrumento, ele tocando um outro instrumento e eu tocando outro instrumento aqui, cada um fazendo a sua parte, através disso a gente descobre o que é trabalhar em grupo. Gera uma harmonia, né? Gera uma certa harmonia, uma certa afinidade, e a pessoa, consequentemente, ela sai transformada daquela manifestação. Então aquele chefe estressado, nervoso, cabelo eletrizante, já sai ali tinindo, né? Exato. Bem energizado. Exato. Aquele chefe daquele determinado departamento, aquele diretor, todo mundo sai dali tranquilíssimo, porque liberou muita energia, entrou em contato com outras pessoas, participou de uma atividade que também é física. Sim. Então, de certo modo, a música, ela faz isso com a gente, ela nos transforma. Então, uma manifestação dessa aí é surreal. Com certeza. Deixa uma mensagem para as pessoas que vão estar assistindo a gente. Pessoal, se você conhece ou não conhece música, ou sentiu vontade em algum momento de conhecer música, a hora é agora, tá bom? Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, acompanhar esse canal, mas também o meu canal, né, Beto Lins no YouTube, onde você vai conseguir ver videoaulas de teoria musical, de harmonia, e lá eu falo um pouco da importância do estudo da música. Mas eu vou deixar uma grande mensagem aqui para você. Não se esqueça que a música, a gente não consegue viver sem música. E ela, além de nos transformar, ela também possibilita a transformação de uma sociedade inteira, de uma comunidade inteira. Então, procure um professor de música, aprenda um instrumento musical, corra atrás do seu sonho, né? Seja ele piano, seja canto, seja percussão, seja bateria, seja contrabaixo, seja guitarra, procure tocar o instrumento que você mais ama na sua vida. E se você canta, cante mais no banheiro. Canta mais no chuveiro, né? Solte a voz do chuveiro, mas procure um professor.
Passa pra gente o seu WhatsApp, todas as redes sociais que você tem, para quem quer fazer um trabalho com você ou estudar. Eu tenho um site. Com você. Tá, eu tenho um site, acesse aí, ó, toqueagora.com.br. Lá você vai encontrar uma janelinha pequenininha assim de WhatsApp que você fala diretamente comigo, para você marcar uma aula demonstrativa, experimental, gratuita, para você conhecer a metodologia e agendar uma aula presencial ou online, tá bom? Online para todo o Brasil e presencial aqui em Santo Amaro, região, Zona Sul. A gente tem um momento do potinho de beijos. E para quem que você vai mandar seu potinho de beijos? Bom, eu vou mandar pro Romeu, meu gurizão, 1 ano e 5 meses. Você é o cara do papai. E é lindo, viu, gente? Muito fofo. E para minha esposa também, a minha maravilhosa esposa. Te amo. Jamais pode esquecer da rainha. Opa, com certeza. Verdade. Então, gente, é isso. Meu potinho de beijos vai para tantas pessoas e principalmente para você que está aí nos assistindo todas as quintas-feiras às 19h30. Quero você comigo, tá? E cante muito no chuveiro. Música é vida. Saiba que você é um remedinho na vida de muita gente. Não desista, porque os sonhos não envelhecem. Sabia disso? Então sonha bastante, mas tenta realizar também. Sei que vai bater em algumas portas, não vão se abrir, mas pode ter certeza que uma vai abrir. Então não desiste. Também quero oferecer esse programa à minha amiga que se foi. Tem muita gente que está triste com a partida dela, eu também, mas sei que ela está brilhando no céu, uma estrelinha linda, Márcia Cristina. Então eu dedico essa programação a ela com muito carinho, com muito respeito e a toda a família enlutada. Gente, meu potinho de beijos para vocês com muito carinho. E até a próxima quinta e não se esquece, dá um like, curte, compartilha com a família, com os amigos, com todo mundo. Quero vocês, vem comigo.